Então vamos lá entender primeiro por que essas dores acontecem. Então aqui a gente tem o osso está de verdinho. E aqui no meio a gente tem, vocês estão vendo aqui, membrana sinovial. Vocês não precisam gravar tudo isso. Que é essa junção dos nossos ossos, né? Então eu tenho o osso e aqui eu tenho essa membrana sinovial, eu tenho uma cartilagem aqui cobrindo, né? Em volta desses ossos, nós temos as cartilagens. Tem pessoas que já têm ela desgastada pelo processo, né, degenerativo, da idade, de outros problemas, que quando começa um tratamento para o câncer de mama, tem isso piorado, intensificado, mas tem o que fazer. E o nosso corpo é perfeito, né, gente? Porque perfeito mesmo foi quem nos criou, foi Deus. Vocês vão ver que maravilha, que perfeição que é o corpo humano, tá? Então a gente tem aqui a cartilagem, que a sua pode estar desgastada aí, mas a gente tem entre as cartilagens uma coisinha chamada líquido sinovial. A gente tem um líquido. Esse líquido é o que, como se fosse o óleo das engrenagens, para facilitar o movimento, para evitar que eu tenha atrito de osso com osso. Então, olha quantas coisas nós temos para proteger os nossos ossos e as nossas articulações, né? Então, por mais que você tenha, Carol, eu tenho a articulação, a cartilagem desgastada já, não importa, você tem isso aqui também, você tem essa membrana sinovial, você tem líquido sinovial ali, e vamos ver como é que esse líquido, ele é recrutado, como é que ele vem, tá? E aqui eu tenho células, essas células que estão aqui dentro desse meio. E sabem que essas células, elas são ricas? As células são ricas elas são ricas numa enzima chamada aromatase. Sim, Carol, eu faço inibidor da aromatase. Quem são os inibidores da aromatase que a gente usa atualmente para tratar o câncer de mama? Anastrozol, letrozol e exemestano. A gente sabe que eles são igualmente efetivos, tá? Mas a gente tem aí algumas diferenças com relação até efeitos colaterais discretos, tá, gente? Não é gritante, não. Então, assim, os três, como eu falei, eles são efetivos e a gente tem algumas diferenças com relação a um pouco mais de intensidade de efeito colateral de um e de outro, que isso também é relativo a depender da pessoa que está usando. Então, por exemplo, eu tenho mulheres hoje em acompanhamento que elas toleram mais anastrozol. Já tem outras que toleram mais o letrozol e outras exemestano, tá? Então, se a gente tem essa enzima, e sabe o que acontece? Por isso que quando nós somos jovens, mais jovens, a gente tem as articulações mais amolecidas, né? Principalmente quando a gente chega no pico de estrogênio da nossa vida, que está em torno aí dos 35 anos na mulher. Essas enzimas aromatases, o que elas fazem aí? Elas produzem estrogênio. Elas produzem o estrogênio a partir da testosterona. Então, o estrogênio, ele auxilia nesse líquido sinovial aqui, tá? A recrutar células para liberarem o líquido. Então, quando nós somos mais jovens, por mais que a gente seja sedentária, é mais difícil a gente ter problema nas articulações. Então, a gente, né, não sente, levanta, não sente dor, né? Tá ali sedentária, não tá fazendo atividade física, mas não tem nenhum grande problema articular. Quando a idade vai chegando e a gente entra na menopausa, o que acontece? A produção de estrogênio, ela vai caindo. E com isso, porque a gente tem estrogênio circulante também no nosso sangue, e com isso vai diminuindo
essa presença desse estímulo que é o hormônio para a liberação desse líquido nas articulações. E por que os inibidores da aromatase eles tendem a causar mais dores nas articulações? Então, quem toma esses medicamentos, né? Anastrozol, letrozol e exemestano. Quem toma esses medicamentos tende a apresentar mais dores nas articulações, ter as articulações mais ressecadas, porque dentro dessa junção, como eu falei aqui, a gente tem células que produziam o estrogênio a partir da enzima aromatase. Se agora eu estou bloqueando essa enzima, e esses medicamentos aqui, eles bloqueiam a enzima aromatase no corpo todo. Onde tiver, eles não são seletivos, né? Então, onde tiver enzima aromatase, está bloqueando essa enzima.